Olá! Nesta videoaula trabalharemos com o processo de gestão de pessoas, da gestão de projetos, da disciplina ARC 03129, ministrada pelos professores Maurício Bernardes e Sandro Fetter. Antes de começarmos, é importante que nós diferenciemos o conceito de definição de recursos humanos e gestão de pessoas. Vale frisar que algumas pessoas e pesquisadores e até teóricos consideram esses dois termos como sinônimos. A disciplina, porém, resolveu diferenciar os dois, uma vez que não é unânime dentro da literatura a observância de igualdade entre os dois termos, de mesma definição, ou um tratamento desses dois termos como sinônimos. Nesse caso, então, a gestão de recursos humanos é exatamente toda a função dentro da empresa que vai realizar processos de recrutamento, desenvolver estratégias de retenção de talentos, planejar planos de carreiras, reduzir a taxa de turnover, que é exatamente a rotatividade de pessoal, né? É também a gestão de recursos humanos que vai organizar cargos e funções. Porém, a gestão de pessoas, ela tem um viés mais, vamos dizer assim, colaborativo. A ideia de você trabalhar com o aspecto motivacional, estabelecer meios para que colaboradores se motivem para o trabalho, estratégias para engajá-los dentro de determinadas equipes, estabelecer uma estrutura através de um processo de comunicação bem estruturado, bem transparente, onde o colaborador ele vai ter voz de decisão também. Nesse processo, vai ser muito importante os gestores oferecerem feedbacks constantes para seus funcionários. E, nesse caso, no processo de gestão de pessoas, é importante conhecer muito bem os perfis e habilidades dos colaboradores para adequá-los às funções exatas nas quais essas pessoas vão ser úteis, né? Além de conservar um bom ambiente de trabalho. Então, se a gente for falar em gestão de recursos humanos, eu posso ter dentro da empresa algo mais estratégico, e quando eu parto para o projeto, é necessário, então, ir mais para a parte tática operacional, identificando exatamente quais são as pessoas mais adequadas para determinadas funções e atividades. Então, é uma diferença sutil, até uma mesma pessoa dentro da empresa pequena pode assumir essas duas funções, que é no momento que ela estiver desenvolvendo aí uma estratégia para recrutamento ou realizando até o processo de recrutamento, é claro que ela tem que estar em contato com as necessidades da gestão das pessoas dentro de uma equipe de trabalho, porque para realizar esse recrutamento eu preciso que essas pessoas que vão ser recrutadas tenham determinadas habilidades, né? Então, existe obviamente uma determinada integração, quer dizer, esses dois processos, apesar de serem definidos aqui na disciplina como distintos, eles precisam estar integrados de alguma forma, que ao mesmo tempo a gestão de pessoas que vai mostrar as necessidades das equipes, dos colaboradores que vão trabalhar nos projetos, precisa alimentar também a gestão de recursos humanos para explicitar exatamente os momentos que essas pessoas vão ser necessárias para que a gestão de recursos humanos se organize com tempo para fazer uma seleção mais adequada para o nível tático e nível operacional. Uma diferença também que é muito importante, antes da gente começar a entrar em aspectos mais detalhados da parte de gestão de pessoas, qual é a diferença que a gente tem entre grupo de trabalho e equipe. A diferença básica entre elas é mais o viés da colaboração. Numa equipe você tem pessoas que estão colaborando entre si, que tomam decisões conjuntas. Já o grupo de trabalho podem ser delegados para cada pessoa responsabilidades individuais
e existe até um aspecto meio de competição entre eles, mas normalmente o gestor do projeto é que ele vai, além de discutir e decidir, né, de discutir e delegar, ele vai decidir pelo grupo em si. Então tem a questão do líder no grupo de trabalho que vai também tomar as decisões. Claro que ele pode ouvir as pessoas, mas essa decisão não vai ser tomada em grupo, né? Então existe essa diferença. O produto no grupo de trabalho ele é muito individualizado e já na equipe ele é mais colaborativo. Existe um senso de responsabilidade individual e mútua, né? Existe aí nesse caso propósitos específicos da equipe que a própria equipe apresenta de crescer, o que é que nós podemos conseguir, onde é que nós podemos melhorar, como é que nós vamos atingir essas metas. Então, isso diferencia bastante a questão do grupo em si de trabalho e a equipe em si. Essa equipe, com o tempo, quando a gente está trabalhando com equipe, imaginando que ela seja composta para um projeto novo com integrantes que não se conhecem ainda, normalmente, se essa equipe perdurar dentro da empresa no projeto e em outros projetos, é natural que ela passe por diferentes etapas. Então, a equipe inicial é necessário que ela seja supervisionada no dia a dia por esse líder. A gente tem que ter esse líder que vai manter a comunicação. Ela está quase funcionando, nesse caso, como um grupo de trabalho, porque as pessoas ainda não se conhecem muito bem. Então, eu poderia dizer até que uma equipe inicial ela funciona muitas vezes com uma equipe de trabalho e ela vai migrando para a equipe como um comportamento colaborativo na medida que ela vai amadurecendo. Quando essa equipe, quando os seus membros, eles já começam a conhecer bem os processos, a se entenderem, a se conversarem, a gente não tem mais essa figura do líder em si. Ele passa, esse líder, em vez de ele estar discutindo ou decidindo sozinho, mas ouvindo as pessoas, ele passa a coordenar, né, e tomar decisões mais conjuntas. Então, ele já chega realmente, a equipe de transição acaba sendo a definição de equipe anteriormente apresentada. E com o tempo, se a gente está persistindo nessa equipe, o líder ele se afasta desse grupo e passa meramente a supervisionar essas atividades, porque ela é uma equipe que conseguiu evoluir. Quer dizer, eu posso passar uma meta para ela e eu não preciso ter nenhum tipo de tarefa de supervisão para ver se eles estão enfrentando algum problema ou se eles precisam de algum tipo de abordagem política do parte desse supervisor, por assim dizer. E finalmente, assim, o auge é quando a gente tem o caso de que não existe mais líder. Nesse caso, a equipe é autossustentável, ela já se conhece, ela conversa, é praticamente como se fosse um time sem técnico ou se fosse uma orquestra sem maestro. Parece muito uma questão de utopia a gente ter uma equipe dessa natureza, mas essa é a definição. A gente chega a um ponto que as pessoas estão tão entrosadas que conseguem se ajudar os próximos e tomarem essas decisões conjuntamente, como se fosse apenas uma única pessoa. Cada integrante, na verdade, carrega uma experiência particular, né? Tem seus conhecimentos próprios, as suas experiências próprias com relação ao trabalho, com relação ao mundo, com relação à rotina. Carregam uma carga cultural também que está intrínseca no ser dessa pessoa. Né? E aí uma coisa extremamente interessante que vale a pena a gente discutir como gestores de projeto é se as diferenças culturais elas traduzem as diferentes atitudes das pessoas em relação ao trabalho. Por exemplo, alguém que tenha uma cultura mais individualista, ela vai refletir, né,
as suas atitudes dentro da equipe de trabalho, como é que isso está vinculado? Como é que a sua cultura está vinculada nesse processo? A identificação das peças-chave, dos elementos-chave, das pessoas-chave para se construir uma boa equipe é essencial para se conseguir um resultado num projeto. Então esse é um desafio para gerente de projetos que atua em contextos globalizados. E aí ele vai ter que gerenciar, nesse caso, essa diversidade, sabendo exatamente quais são as habilidades, conhecimentos, para que se possa alcançar um resultado almejado pelo projeto. Se busca também encorajar um comportamento ético, atitudes, né, as atitudes das pessoas, né, e a sua integridade pessoal. E além disso, um outro desafio que os gerentes de projetos nesses contextos encontram é que eles precisam avançar e implementar inovações tecnológicas no ambiente de trabalho para serem cada vez mais eficientes. Hofstede, em 1980, ele escreveu um artigo muito interessante, as consequências da cultura, na verdade, né? Diferenças internacionais nos valores do trabalho, de trabalhos relacionados. Nesse caso, ele pesquisou 88 mil funcionários da IBM e ele busca como a cultura nacional ela afeta as diferentes atitudes da pessoa em relação ao trabalho, com relação a fatores como idade, sexo, profissão ou posição exercida dentro da organização. O Nelson e o Quick, em 2006, eles pegaram um trabalho do Hofstede e aí eles pegaram cada uma das dimensões do Hofstede e eles acabaram identificando essas características dessas dimensões no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. O que é que eles verificaram? Que no Brasil, por exemplo, quando a gente tem na dimensão de individualismo versus coletivismo, que o Brasil tem uma tendência muito grande no sentido coletivista. É que no Brasil existe uma crença de que as pessoas são más e não são confiáveis. Veja, isso é um trabalho de 2006. E que o grupo de referência é amigos, são a família, os amigos mais chegados. São nessas pessoas que normalmente se confia. Quando a gente vai falar nos Estados Unidos, a gente percebe uma cultura muito competitiva, né, e a cultura mais individualista entre os países estudados, né, exatamente por essa questão da própria competição. Já em outros países, por exemplo, Reino Unido e Holanda são muito próximos da cultura americana, mas já o Israel, Japão, Colômbia são mais coletivistas. Com relação à distância do poder, quando a gente vai olhar para o Brasil, a gente vê que os trabalhadores não qualificados, eles não têm uma expectativa de proximidade com o poder muito fácil. Existem tendências a uma centralização. O trabalho administrativo ele é mais valorizado com relação ao trabalho manual em si. E há uma distância muito grande, se demora muito para que uma pessoa alcance grandes cargos. E nesse caso, nos Estados Unidos é uma coisa diferente. Assim, você pode rapidamente ascender de acordo com a tua competência, as tuas habilidades, a maneira como você vai conduzindo os negócios em si. Né? E aí tem, por exemplo, a Índia, ela possui uma das maiores distâncias de poder entre países estudados, né? Venezuela e México também. Mas Dinamarca e Austrália possuem uma pequena, quer dizer, é mais fácil ascender na Austrália ou Dinamarca do que no Brasil, na Venezuela, no México, e assim respectivamente. Né?
Com relação a... É claro, e tudo isso impacta exatamente na cultura da pessoa, até na permanência da pessoa dentro de uma determinada organização. Isso pode impactar num projeto. Você está dependendo da pessoa, ela está desgostosa com a situação por ela não ver uma possibilidade de ascensão e ela acaba procurando algo melhor para ela. Uma outra dimensão bem interessante é a convivência com incertezas. A gente tem uma questão que o trabalho no Brasil ele é definido de modo rígido e detalhado. A gente não gosta de conflitos, mas isso está mudando. A gente percebe que tem empresas no Brasil, desenvolvedoras de produtos, por exemplo, que usa a base da discussão para serem criativas, criarem algo novo. Mas nesse trabalho Quick, ele coloca exatamente como o Brasil como o trabalho sendo definido como modo rígido e detalhado. Nos Estados Unidos existe uma noção muito grande com relação à tolerância, com relação do nível de incerteza. Quer dizer, parece que o americano ele é mais, vamos dizer assim, propenso a lidar com a incerteza do que o Brasil em si. Já na Noruega, Austrália, por exemplo, eles possuem um baixo nível de certeza, mas Japão e Itália possuem mais altos níveis de certeza. Então, se vocês forem ver, a gente tem, dependendo das pessoas, de onde elas vêm, elas podem ser mais avessas a riscos ou menos avessas a riscos, e isso pode contribuir ou dificultar o desenvolvimento de um projeto em si. Com relação à masculinidade versus feminilidade, existe no Brasil o índice de masculinidade ele é abaixo da média de diversos países. A gente não valoriza muito trabalho e produtividade, não valoriza muito isso. Apesar de ter um índice abaixo da média de vários países, o índice de masculinidade, mas ainda se predomina muito a masculinidade no Brasil, assim como nos Estados Unidos. Dos países que chamam a atenção, a que predomina a feminilidade, temos a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. Com relação à orientação de curto prazo, a gente tem um foco muito grande de curto prazo, assim também como os Estados Unidos, né? Então você vê, as coisas vão acontecendo na medida que vão ocorrendo. Então vamos fazer, no Brasil é meio que quase que orgânico, não se tem uma projeção muito de longo prazo. Você vê que a China ela possui uma orientação de longo prazo. O que quer dizer? Você percebe que na China, por exemplo, existe todo um programa de incentivo à mudança de concepção do Made in China para o Design in China, isso desde 2011. Então, como a gente vê, quando vamos montar uma equipe, é muito importante a gente verificar também quais são as orientações das pessoas. Se eu vou querer trabalhar com um grupo de trabalho com equipe, que pessoas, não estou dizendo que eu vou excluir pessoas que vêm de determinado país porque eles são mais individualistas que outros, mas muitas vezes a gente precisa conhecer muito bem como essa pessoa vai trabalhar com os outros para que não se gere conflitos. Mas às vezes conflitos são importantes para se trazer à tona discussões que sem elas não teríamos nenhum tipo de evolução.